Olá, amores! Eu sou o Cauim. Eu sou o Ianin. E depois que você ouviu, Não dá mais pra desouvir. olá, meus amores! Como vão vocês? Bem-vindos ao podcast Não Dá Pra Desouvir. E aí, como é que vocês estão? Já faz uma semana que a gente não se fala? Nossa! Uma semana. E hoje nós vamos falar de um assunto que tá rolando aqui internamente, nos nossos treinamentos, nas aulas, que é motivação e liberdade. Sabe por quê? Assim, as pessoas precisam de motivação para passar o dia. Elas buscam motivação. Onde elas encontram motivação para passar o dia? Elas têm que ter motivação para fazer o que elas fazem. Onde elas buscam motivação para fazer o que fazem? Elas têm que achar importante fazer o que elas fazem. E onde elas enxergam importância no que elas fazem? Será que a importância que elas enxergam no que elas fazem está realmente no que elas fazem ou está simplesmente em fazer alguma coisa? Qualquer coisa, né? Porque se fosse pelo que elas fazem, depois que elas fazem, elas teriam uma sensação de plenitude por ter feito. Só que elas não se sentem plenas, né? Então elas procuram outras coisas para fazer. Elas precisam começar a fazer outra coisa, porque elas não se sentem plenas e elas precisam estar motivadas para fazer outra coisa. Então aí elas vão ficar motivadas de novo para fazer essa outra coisa. Ou é só para fazer alguma coisa? Será que é só para fazer alguma coisa? Então a pergunta é: a minha motivação está em fazer alguma coisa específica ou é fazer alguma coisa qualquer? E aí eu preciso de uma motivação para fazer qualquer coisa que eu decida fazer. Porque se a motivação é por fazer alguma coisa, seja ela qual for, então eu estou buscando motivação para fazer qualquer coisa, mas então eu estou querendo fazer qualquer coisa ou estou querendo fazer algo que esconda alguma coisa? Porque se eu estiver tentando esconder alguma coisa, então eu apenas não quero ficar parado. Eu só não quero ficar parado. Sabe, as pessoas têm uma necessidade de se manter motivadas a inventar uma rotina que a distraia. Distrações. Mas não há nada em si mesmo no mundo que possa manter alguém motivado para sempre. Nada no mundo pode manter alguém motivado para sempre. Olha aí, mas acontece o seguinte, há uma base na raiz dos meus pensamentos que me motiva pela vida em si e que o medo de não ter essa base realizada me faz ficar com medo só de pensar que possa existir a hipótese de não ter essa base da motivação para viver. É muito importante entender isso. Presta atenção, porque é assim, se você entender isso, você vai entender o sentido da vida. Há uma base na raiz dos meus pensamentos que me motiva pela vida em si. Você tem uma motivação pela vida em si. E que o medo de não ter essa base realizada me faz ficar com medo só de pensar que possa existir a hipótese de não ter essa base da motivação para viver. Ok? E talvez essa tenha sido a minha motivação para fazer tudo o que eu faço, que é o medo de parar para olhar para a minha realidade, com medo de que a minha realidade não contenha isso, que é a base do que eu mais quero e que, sem essa base, eu não consigo pensar em ser feliz. Como chama essa base, Cauinho? O que é essa base? O nome disso é liberdade. 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 Com medo de não ser livre em minha realidade, que é imutável, eu preciso montar um cenário onde eu possa controlar tudo e me sentir livre para isso. Entende? Com o medo de não ser livre, o medo de que a minha realidade seja não livre, faz com que eu acredite que eu precise montar um cenário onde eu possa controlar tudo e me sentir livre para isso. Só que isso me faz ficar em estado de defesa constante. E dessa forma eu não consigo ver os fatos como são, porque eu me defendo deles mesmo antes de ver. Entendeu? Eu não posso ver. Eu preciso ficar olhando para aquilo que eu inventei, que eu acredito que eu posso controlar tudo e me sentir livre controlando. Entende? Então, e aí eu preciso controlar, inclusive o meu modo de perceber as coisas. E, assim, eu posso ver tudo como eu decido ver, independente do que seja, entendeu? E assim, eu posso ter a certeza de que o que eu vi
é como eu quero que seja. Isso dá uma pseudo-sensação de liberdade. O que eu vi é como eu quero que seja. Mesmo que eu diga que eu estou sofrendo com o que eu vi, foi eu quem vi. Eu vi e conscientemente ou não, eu escolhi ver assim. E enquanto eu escolho ver assim, eu estou achando que a minha liberdade está nesse lugar. Entendeu? Se fui eu que vi, então, mesmo enquanto eu estou sentindo alguma coisa estranha, mas fui eu que vi. Entendeu? Eu acredito que isso é liberdade. Escolher ver do jeito que eu acho que eu quero ver me dá uma sensação de liberdade. Eu fico achando que isso é liberdade. Só que acontece o seguinte, mesmo assim, ainda eu não me sinto livre. Porque eu acabo achando que as coisas não saíram como eu queria. Olha só. Mesmo tendo escolhido o que fazer, o que perceber, e dessa forma, sabe o que eu faço? Apenas culpo a mim mesmo, ou culpo alguém, ou alguma coisa, por não ter acontecido o que eu acho que queria. E isso me traz uma sensação de injustiça, e na sensação de injustiça, eu posso sentir também vingança, entendeu? Sim, isso é muito confuso. Mas a explicação é, se eu sinto medo de perder a liberdade, então tudo que vejo em minha frente é reflexo do que está em minha mente. E o que está em minha mente é, eu tenho medo de não ser livre. E aí eu olho e vejo o reflexo disso. Como resolver isso então? Como resolver isso? Porque se eu estou com medo de não ser livre, tudo que eu vejo na minha frente é um reflexo desse medo de não ser livre. Como é que eu vou resolver isso? Por isso que as pessoas se defendem de tudo. Porque elas acreditam que algo pode tirar a liberdade delas. Então vamos lá. E se eu decidisse pela verdade dos fatos, até alcançar a verdade sobre a minha existência, para definitivamente ver se eu sou livre realmente ou não? E talvez eu já seja e não esteja vendo. Talvez eu já seja livre e não esteja vendo. E se eu já sou livre, então eu não preciso ter medo de não ser, ok? Se eu sou livre, eu não preciso mais ter medo de não ser livre, ok? Que tal então botar uma fé de que vale a pena saber antes de ficar imaginando que a minha liberdade pode ser ameaçada na realidade? Olhe sinceramente e veja. Olhe sinceramente, busque referências. Há aqueles que na história da humanidade alcançaram a verdade sobre si e sobre a vida que nos faz existir. Esses que alcançaram demonstraram tudo o que precisamos saber para nós termos certeza de que podemos confiar ou de que podemos ter fé de que a verdade nos liberta ou nos mostra que sempre fomos e sempre seremos livres. Sim, foi dito o seguinte: a verdade vos libertará. E foi dito por alguém que viu. A verdade vos libertará. Isso. E quem viu realmente demonstrou que isso é assim. E se demonstrou, é confiável. Sim, porque se demonstrou na igualdade, somos todos iguais. Se o igual demonstrou que isso é assim, então todos podem. Se um pode, todos podem. Okay? Então, se foi demonstrado, é porque é possível e é confiável. Então, sim, podemos relaxar e aceitar que, de fato, somos livres. Podemos relaxar e aceitar que, de fato, somos livres. Podemos ver que somos livres todo instante, porque sempre decidimos por nós mesmos. Perceba. Mesmo que pareça que não, você sempre está fazendo aquilo que você quer e escolheu. Se perdermos o medo de perder a liberdade e confiarmos que somos livres, a nossa visão sobre o mundo, sobre os nossos relacionamentos e sobre nós mesmos mudará surpreendentemente. Sim, mudará surpreendentemente. É incrível isso. Faça isso, você vai ver. Nós precisamos realmente confiar para ver que somos realmente livres. Aceite que você é livre e você verá que isso é assim. Apenas aceite, apenas admita e preste atenção para ver como você está o tempo inteiro exercendo a sua liberdade, que já é sua. Mas, primeiro,
tenha fé e confiança de que isso é assim e você verá. Pois é, porque também foi dito: felizes os que creram e viram. Acredite, você é livre porque Deus te fez assim, tão livre quanto Ele mesmo. Tão livre quanto Ele mesmo. Deus te fez assim, tão livre quanto Ele mesmo. Eis aí a raiz da motivação eterna. Motivação eterna, a motivação que nunca vai acabar. Entendeu? A motivação é a seguinte: você é livre para ser o que você é e para criar o que é real, na unidade com Deus, que lhe deu a vida e a eterna e infinita liberdade. Ok? Essa é a única e verdadeira motivação que tem a vida em si mesma. Ok? Você é livre Somos livres. para criar na realidade, na unidade com Deus. Então, viva sua liberdade. Ok? Preste atenção e veja e tenha essa constatação, essa experiência, essa certeza de que você é livre porque Deus te fez livre. Ok? Então, seja livre, ame as pessoas livremente, que é o que você quer. Exatamente. Tá bom? Ok, amém. Então, treine isso. Fica aí o seu treino da semana. Sejamos livres. Tá bom? Amém. Obrigada, meus amores. Obrigada. Um beijo no coração. Beijo. Até Fique a semana com Deus. que vem. Até a semana que vem.